Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos continuar essa jornada, já foram mais de 10 mensagens, todas elas, o áudio está disponível no nosso canal do YouTube, você pode ouvir desde a primeira mensagem. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha me debruçado como tenho feito na Epístola aos Gálatas e estou, por assim dizer, fascinado com a riqueza e com a maravilha da palavra de Deus, como a sua palavra é inesgotável, rica e maravilhosa. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 25. Eu vou ler todo esse trecho e depois vou pedir aos irmãos que leiam novamente apenas os versículos 22 e 23 em voz alta. Gálatas 5, 16 a 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, pois como eu dizia há pouco, a tua palavra nos enche de alegria o coração, enche de esperança a nossa alma, Senhor. Ela amplia o nosso entendimento, ela nos dá visão, nos dá conforto, ficamos maravilhados, como o salmista que diz que fica maravilhado com a beleza da tua lei. Senhor, fala aos corações nessa noite, que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, abrir os olhos do nosso coração, como Paulo ora pelos Efésios, para que, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender a grandeza, a riqueza daquilo que nos é proposto em Cristo Jesus, e que possamos viver pelo Espírito, andar no Espírito, esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito cujo poder nos capacita para viver para a glória do Teu nome. Fala aos corações, Senhor. Usa-me mesmo com as minhas muitas limitações, e que Teu povo seja abençoado, edificado, pois é o Teu povo, é a Tua igreja, é a Tua palavra, Senhor. E eu sou o Teu servo, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor fale aos nossos corações e que em tudo Cristo, nosso Senhor, seja exaltado, seja engrandecido, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos aí nessa jornada pela Epístola de Paulo aos Gálatas, e semana passada eu falei sobre esse trecho e hoje nós continuaremos nele. É a segunda parte dessa mensagem sobre o fruto do Espírito. Então, antes de dar continuidade, eu vou fazer uma pequena recapitulação do que falei no domingo passado à noite, que o que te faz entender que uma pessoa é espiritual? E eu falava que muitas vezes a gente entende que alguém é espiritual é alguém que manifesta dons carismáticos, e não que não precise ser. Às vezes uma pessoa que ora em línguas, uma pessoa que ora e pessoas são curadas, uma pessoa que você já viu ou que você sabe que orou e pessoas foram libertas de demônios. Isso pode acontecer e pessoas fazem isso da parte do Senhor. Mas esse não é
emblema, o símbolo garantido de que alguém pertence a Cristo. Eu mostrei isso na semana passada, textos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que mostram que pessoas operarão sinais se dizendo em nome do Senhor e que não serão da parte de Deus. Se quiser saber mais sobre isso, ouça a mensagem de semana passada que está disponível no YouTube. E aí eu falei um pouquinho sobre o fruto do Espírito, que Paulo fala das obras da carne, como vimos aqui, e fala do fruto. As obras, né, são coisas que nós fazemos dando vazão à nossa natureza carnal, humana, e o fruto do Espírito Santo em nossas vidas é um fruto só. Eu falava que é como se fosse uma tangerina, ou uma fruta assim que tem vários gomos, e essas 9 qualidades que nós vamos ver aqui essa noite em maiores detalhes do que fizemos semana passada, representam como se fossem gomos dessa tangerina. É um fruto só, e o Espírito Santo, ele desenvolve tudo isso junto em nossas vidas. Não adianta alguém falar, eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho amor, paz e alegria, mas eu não tenho domínio próprio. Não pode ser assim. O Espírito Santo vai desenvolvendo tudo isso. Algumas coisas a gente tem mais facilidade, falarei sobre isso. Algumas coisas nós já temos presente no nosso temperamento, na nossa natureza humana, mas o Espírito Santo desenvolve, ele age em nossas vidas para que todas essas 9 características que formam um só fruto se manifestem em nossas vidas. E eu falava que esse fruto, seguindo o pensamento de um grande autor falecido alguns anos atrás, o pastor John Stott, que esse é um fruto do Espírito. Então, é o Espírito que opera isso em nós. Nós devemos orar, devemos clamar a Deus, devemos criar condições para isso, mas nós não temos condições de gerar esse fruto em nós mesmos, porque ele é um fruto do Espírito. E aí o pastor John Stott fala com muita sabedoria algumas aplicações práticas. Eu quero fazer essa introdução com a conclusão, uma parte da conclusão da mensagem passada, que ele fala, se o fruto é do Espírito, então cabe a nós termos humildade e fé. Humildade para saber que por mais que eu faça, que eu seja o crente mais fervoroso, por mais que eu suba montanhas, que eu faça jejuns, faça tudo que é possível, embora isso por si só não seja ruim, mas eu dependo que o Espírito Santo produza esse fruto em mim. Eu não posso gerar o fruto do Espírito, porque ele não é um fruto meu, não é um fruto do Jones, não é um fruto do Rodolfo, um fruto da Márcia, um fruto do César, ele é um fruto do Espírito, é o Espírito Santo que gera isso em nós. Então o pastor John Stott, ele fala, a gente tem que ter humildade e fé, humildade de reconhecer que dependemos do Espírito de Deus, e fé de entender que ele é poderoso para produzir esse fruto com essas características em nós. Mas ele fala que o fruto é do Espírito, mas é um fruto. E essa analogia agrícola do apóstolo Paulo nos aponta que, assim como quando você vai semear alguma coisa, alguns aqui tiveram a experiência de morar na roça, ou conhecem, ou têm parentes que moram no interior e já presenciaram, ou mesmo plantaram, você vai plantando, você vai regando, você tem que criar condições. Se você colocar uma semente numa terra árida, aquela semente não vai prosperar, ou se você colocar e não regar, ou não tiver os devidos cuidados, deixar exposto ao sol, aquilo não vai crescer e não vai frutificar. Então, o John Stott, ele fala que é um fruto do Espírito, mas é um fruto e nós temos que criar condições. E como criamos condições? Com uma vida disciplinada, espiritual, uma vida de oração, uma vida de dedicação à palavra, uma vida de dedicação à comunhão dos santos. Então, ao nos dedicarmos às disciplinas espirituais, ao recebermos os meios da graça, a pregação da palavra, a oração, a reunião dos santos, isso vai criando condições na terra, no terreno do nosso coração, para que ele esteja fértil, para que o fruto do Espírito, que é do Espírito, mas é um fruto, se manifeste em nossas vidas, em nosso coração. E por fim, se temos que ter humildade e fé, porque o fruto é do Espírito, e temos que ter disciplina para preparar o terreno do nosso coração para que esse fruto floresça e cresça, devemos ter paciência, irmãos. E aqui é que talvez seja a parte mais difícil, porque a analogia com a agricultura é muito feliz também por isso, porque a gente vive uma sociedade muito acelerada. Você compra uma comida congelada e bota em 5 minutos no seu micro-ondas, você tem um prato, não muito saboroso, mas você tem um prato na sua mesa, não é um prato coreano, né, Lucivaldo, assim, preparado com um macarrão, com aquelas coisas doidas lá que você faz, mas não é uma comida fresquinha, um legume, uma salada, né, temos um irmão cozinheiro profissional aqui, por isso que eu estou falando isso, mas não é aquilo, mas você tem lá algo na sua frente, para você se alimentar.
ou mesmo os deslocamentos, mesmo com todos os desafios que temos no transporte público do Rio de Janeiro, eu nunca imaginei que você conseguiria se deslocar da Barra da Tijuca para a Penha, como você faz hoje, se você conseguir entrar no BRT, né? Depende desse detalhe, né? Você pode não conseguir, mas se você conseguir adentrar o BRT, você vai chegar numa velocidade mais rápido do que você jamais sonhou. Então, quem tem um carro ou uma moto se desloca muito rapidamente. Nós somos uma sociedade muito acelerada, nós queremos tudo para ontem. Só que as árvores, quando você planta lá no solo, ela continua levando o mesmo tempo. Alguns usam os aditivos, alguma coisa para acelerar, mas você vai ter que esperar aquela árvore crescer, ela ganhar corpo, ganhar, né, eu não sou da área da biologia, mas você está me entendendo, ela ganhar estrutura ali para começar a frutificar. E assim também é o fruto do Espírito. Se ele é um fruto do Espírito, devemos ter humildade e fé, e esperar e clamar a Deus por sua obra em nossos corações. Se ele é um fruto, devemos preparar o nosso coração como um terreno fértil, para que a boa semente do Espírito Santo frutifique em nossas almas, mas devemos ter paciência. Devemos ter paciência. Porque talvez você fale assim: eu sei que eu tenho que ter mais amor pelos irmãos, eu tenho que ter mais amor pelo próximo, preciso ter mais paz ou mais paciência. Ou você é aquele que tem amor, que ama todo mundo, que sorri para todo mundo, né? A gente tem um diácono aqui que é assim, né? Sorriso, que ama todo mundo. E é muito bom isso, glória a Deus. O diácono José Paulo. Os outros também são amorosos, amam os irmãos. Mas você pode ter esse amor, mas de repente você não tem paciência. Ou você não tem domínio próprio, ou você não tem mansidão, alguém pisa no teu calo e você vira uma fera. Então você tem que ir trabalhando. Mas quer ver um sintoma de que a obra de Deus e do Espírito Santo está acontecendo no seu coração? Faça uma avaliação de como você reagia às coisas há algum tempo atrás. Talvez lembre-se de como você reagia às situações há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ou talvez coisas que você assistia, que você ria e que hoje você te ofende, você fala: isso aqui não tem a ver com a minha fé, isso aqui não convém um cristão assistir, e que talvez no início da sua caminhada cristã você não via problema. Ou você vê que você tem mais amor pelo próximo, você tem mais compaixão, você tem mais alegria no Senhor, você tem mais paz em Cristo. São sinais, irmãos, de que o Espírito Santo está trabalhando em nós, mas precisamos ter paciência. Então, concluindo essa introdução, o fruto do Espírito nos ensina a ter humildade e fé, porque o fruto é do Espírito, a termos disciplina para criarmos o terreno para que esse fruto se manifeste, porque ele é um fruto, e a termos paciência, como tudo na agricultura demora, esse caráter de Cristo, que é como diz também o John Stott, um retrato fiel da própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele muitas vezes leva tempo, irmão, mais tempo do que a gente gostaria, mais tempo do que a gente acha que levaria, mas o importante é nós termos a convicção de que o Espírito Santo está frutificando esse bom fruto em nossos corações. Então, passada essa introdução um pouco estendida, eu queria me ater aos 9 elementos aqui do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lembre o contexto da Epístola aos Gálatas. Paulo está condenando os judaizantes, que era um grupo que estava se infiltrando na igreja para tentar, de forma sucinta, dizer que os cristãos gálatas tinham que se tornar judeus para se tornarem cristãos, praticar circuncisão, guardar dias, guardar uma dieta. Eram os religiosos legalistas, que também existem muitos em nossos dias. E como eu tenho falado nas mensagens, você pode rever as mensagens, ouvir as mensagens anteriores. Paulo, de forma muito chocante, ele mostra que o religioso, o legalista, que confia na sua própria carne, ele não é muito diferente do imoral que se lança aos prazeres desse mundo, com a diferença que o seu pecado às vezes é menos evidente. Isso às vezes é um perigo maior para quem está na igreja, que a gente acha que porque está na igreja, muitas vezes levando uma vida religiosa, legalista, autossuficiente, está tudo bem, e às vezes a gente não está bem espiritualmente e não enxerga isso. Então Paulo está falando sobre isso, e aqui ele fala do fruto do Espírito. E aí, perdoe-me citar mais uma vez o pastor John Stott, mas eu vou seguir a divisão que ele faz. Paulo não dá uma divisão aqui que a gente possa... essa é a melhor divisão. O próprio John Stott fala isso, o Augusto Nicodemos também, mas ele fez uma divisão que eu achei muito interessante, que ele pegou 3 características do fruto e associou a nossa relação com Deus. As 3 seguintes, a nossa relação com o próximo, e as 3 últimas, a nossa relação conosco íntima.
nós com a gente mesmo, por assim dizer. Então, as três primeiras, amor, alegria e paz, ele faz uma relação com a nossa, ele faz um comparativo assim com a nossa relação com o nosso próprio Deus. Por quê, irmãos? Porque é Deus quem nos faz abrir os olhos, é quem, por meio do seu Espírito Santo, move nossos corações para que nós creiamos verdadeiramente em Cristo e entendamos o que realmente é o amor. Vá comigo em 1 de João, capítulo 4. Avance um pouquinho aí na sua Bíblia. Primeiro ponto, os primeiros três características aqui do fruto do Espírito: amor, alegria e paz. 1 de João. Primeira de João 4, versículo 7 em diante. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu... Olha o Espírito aí de novo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E olha o que diz o verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também seu irmão. Deus é amor, irmãos. Então, o primeiro dos 9 componentes ali do fruto do Espírito, o amor, aqui por João é definido como a essência do próprio Deus. E há uma palavra dura aqui, que ele fala, se você disser eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, ele não fala que você é fraco na fé, ele não fala que você está desenvolvendo o fruto do amor em seu coração, ele não fala que você é alguém que precisa amadurecer, que precisa ler mais a Bíblia, que você precisa orar mais, que precisa ir mais na igreja, que você precisa ir na escola dominical. Ele não fala nada disso. Ele fala, se você diz, versículo 20, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Então, uma palavra dura, que nos mostra quão importante é entendermos que Deus é amor e que Ele nos amou primeiro e nós manifestarmos esse amor uns pelos outros. Mas voltando lá a Gálatas 5, ainda nesse contexto aí do nosso relacionamento para com o nosso Deus, mas também se reflete no relacionamento com o próximo. O fruto do Espírito é amor, alegria, irmãos. E aí, perdoe estar fazendo aqui, parece vendedor de sei lá, de algum produto, não vou falar nenhum produto para não constranger ninguém, mas a gente tem uma série que no início da pandemia eu fiz uma exposição sobre toda a epístola de Paulo aos Filipenses, está no nosso canal do YouTube também os áudios, são, salvo engano, 9 mensagens, e Filipenses é curioso, irmãos, porque Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso, possivelmente em Roma, e até como foi no período que a gente estava isolado, a igreja não podia se reunir, eu dei o nome a essa série, Alegria em Meio ao Isolamento, pois nós estávamos isolados em nossas casas, sem poder sair, bem no início da pandemia, e aí eu expus Filipenses para a gente refletir, e o apóstolo Paulo, quando escreveu, estava isolado, possivelmente numa prisão domiciliar lá em Roma,
E na época que eu comecei a falar sobre Filipenses, lá na Itália estava horrível, lembro? Bem no início da pandemia, morrendo muita gente. Então, na Itália, onde as pessoas estavam em lockdown, afastadas por causa da pandemia, lá em Roma foi onde possivelmente Paulo escreveu aos Filipenses, e Paulo estava preso, Paulo estava sofrendo por ser cristão, sofrendo por ter pregado o evangelho, e naquela pequena epístola de 4 capítulos, ele fala mais de 15 vezes sobre alegria. Lá em Filipenses 4, que fala, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, essa alegria que Paulo fala aos Filipenses, que ele fala aqui também aos Gálatas, é uma alegria que procede do Senhor, irmãos. É uma alegria que procede do Espírito de Deus, porque Paulo estava preso porque era um fiel pregador do Evangelho, preso talvez em condições ruins, isolado, não podendo ir à rua pregar, mas ele fala de alegria porque ele tinha a alegria do Espírito Santo em sua alma. E quando nós experimentamos essa alegria do Espírito Santo, tudo muda, irmãos. Eu falava de manhã também que no seminário que eu estou fazendo, eu tenho que fazer alguns trabalhos, e ontem eu tive que concluir um trabalho sobre Abacuque. E aí eu falo isso, irmãos, para te estimular a mergulhar na palavra de Deus. Já li Abacuque muitas vezes, mas eu tive que me debruçar. E que texto lindo da palavra de Deus. São apenas 3 capítulos, um livro breve de um profeta menor. Mas Abacuque se queixa dos seus problemas, das suas lutas, ele questiona a Deus, houve uma resposta dura de Deus, depois ele questiona a Deus de novo, Deus fala com ele, o capítulo 3 de Abacuque é aquele lindo salmo, que fala ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, e vai falando algumas coisas, e fala, eu me alegrarei no Senhor, Deus é a minha fortaleza. Abacuque ora a Deus, ele questiona a Deus, que a coisa estava muito difícil nos seus dias muito difíceis que Abacuque vivia, mas Deus responde a ele, Deus não fala que a coisa ia melhorar, pelo contrário, fala que a coisa ia piorar e piorar muito, mas ele tem um encontro com Deus, Deus fala poderosamente ao seu coração. É de Abacuque que vem aquela palavra conhecida, o justo viverá pela fé. Abacuque ouve isso da parte de Deus, e ele se alegra no Senhor, se regozija no Senhor, sem que as suas circunstâncias tenham mudado 1 centímetro, 1 milímetro. Mas a palavra de Deus, irmãos, isso é algo poderoso. A palavra de Deus invadiu a alma do profeta Abacuque, encheu sua alma de alegria, e ele se regozija no capítulo 3 com um salmo de gratidão, exaltando o guerreiro divino que é o nosso Senhor, que vem com poder, que vem com graça, que vem manifestando os seus feitos poderosos, e ele se alegra em Deus. Então, essa alegria do Espírito Santo, ela transcende as circunstâncias, irmãos. Também aos Filipenses, Paulo fala lá no capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplicas, em ações de graças. E a paz de Deus guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Apresente tudo a Deus, está angustiado, está preocupado, está ansioso, apresente tudo ao Senhor, coloque tudo a Deus, diante de Deus, clame a Deus, e a alegria do Espírito Santo, ela invade a nossa alma, irmãos. Isso é poder de Deus. Isso aí não é estratagema humana, não é alguma coisa assim, não tem fórmula para isso. Olha, faz o seguinte, faz uma oração de 15 minutos, fica de joelho por 10 minutos, vem no culto de consagração, depois fica ali meia hora de joelhos, ora tantas vezes por semana. Não existe isso, é justamente isso que Paulo está condenando aos Gálatas. Mas rasgue seu coração como Abacuque fez, rasgue sua alma diante do Senhor, clame, apresente seus pedidos de Deus diante de Deus, e a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, há de guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus nosso Senhor, irmãos. Experimente disso, não tem fórmula. Conversava com o irmão um dia desses, e as pessoas querem botar fórmula para servir a Deus, não tem fórmula. Uma vez eu ouvi um pastor falando que Deus chegava a ser assim para ele, né? Ele falou, irritantemente imprevisível. Para de querer botar Deus numa caixa. Abacuque tentou fazer isso e quebrou a cara. Abacuque tentou botar Deus dentro da teologia dele. Abacuque, como diz um autor, o Luiz Saião, ele tinha uma teologia sistemática, assim, tudo para ele sobre Deus estava bem definidinho, assim, Deus inverteu tudo, jogou de cabeça para baixo, Abacuque tomou um choque, mas ele entendeu de fato quem era Deus. Jó conheceu a Deus em meio à tribulação, quando Deus se revela lá dos capítulos 38 a 41 de Jó, como aquele que criou todas as coisas. No meio do sofrimento, Jó tem um encontro com Deus. Então Deus quer que a gente pare de querer botar Deus numa caixinha, entender que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano, e a alegria do Espírito Santo invadir a sua alma, independente das circunstâncias.
Mas e se a figueira não der mais fruto? Se faltar a uva na videira, mas se o gado não estiver no curral ou trazendo para os nossos dias, se eu ficar desempregado, se a minha família passar por um problema de enfermidade, se os meus sonhos e projetos não se cumprirem, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Como diz Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria que vem do Senhor é que tem que ser a nossa força. Essa alegria que inunda a nossa alma, e isso é do Espírito, irmãos. Como eu já vi pessoas em situações tão difíceis estarem se regozijando no Senhor, e como eu já vi pessoas em situações tão favoráveis não terem alegria em sua alma. Então a alegria faz parte do fruto do Espírito, porque o Senhor nos enche de alegria, porque é uma alegria que não depende das circunstâncias, mas depende do nosso Deus que é eterno e é imutável. E isso é maravilhoso, irmãos. A alegria do Senhor. E ele fala de amor, fala de alegria e fala de paz. Como a nossa sociedade precisa de paz, irmãos. As pessoas são ansiosas, as pessoas são angustiadas, as pessoas não têm paz, as pessoas não conseguem dormir e tentam resolver isso de formas curiosas. Compra um cachorro, nada contra quem comprou um cachorro, mas eu já tive um cachorro, já falei isso para os irmãos, né, muitos anos atrás. Tem uma cicatriz até hoje na minha mão desse cachorro, mas eu gostava dele, mas morreu já de velho há muitos anos. Mas as pessoas buscam recurso. Estou falando que é pecado ter cachorro, não, tá, irmãos? Entenda. Por isso que eu pensei duas vezes antes de falar. Estou falando que as pessoas tentam criar mecanismos para ter paz, mas não tem. Porque a paz verdadeira só em Jesus, irmãos. Jesus Cristo falou: a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz vos dou. Então, ao termos uma vida no Espírito Santo, ao andarmos no Espírito, a vivermos no Espírito, ao regarmos para que o fruto do Espírito se manifeste em nossa alma, nós temos amor, nós temos alegria e paz, irmãos. Paz. Como a nossa sociedade está carente de paz, irmãos. As pessoas estão desesperadas. E fazem tratamentos, e tomam remédios, e fazem um monte de coisas para tentar ter paz e não conseguem. Aí você prega o Evangelho, se anuncia a Cristo, a pessoa se rende a Jesus, e aí é nisso que muitas vezes ela encontra a paz verdadeira. Porque é a paz de Deus que transcende o entendimento, irmãos. E isso faz parte do fruto do Espírito. Mas eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos. E às vezes a gente pensa, porque até o Gabriel falou isso de forma muito feliz hoje de manhã, que a nossa igreja está numa transição, a nossa denominação. Uma igreja tradicionalmente pentecostal e que tem se afeiçoado pela teologia reformada. E o Gabriel falou, no livro dele, ele fala isso de forma muito feliz, da gente conciliar a razão, o entendimento, a doutrina, com a ênfase nos dons e no fervor do Espírito Santo. E às vezes a gente pensa assim que porque é típico das igrejas reformadas pregar expositivamente, você pegar um texto e se debruçar sobre ele, isso não parece muito espiritual, que às vezes parece mais espiritual quando o pregador chega aqui: eu preparei minha mensagem toda, Gabriel falava isso de manhã, agora o Espírito Santo me levou a mudar, eu vou pregar outra coisa, o pessoal, glória a Deus, aleluia. Pode ser de Deus e Deus pode fazer isso, irmãos, mas não é a única maneira de Deus fazer. Mas eu preparando esse texto, veio algo muito forte no meu coração, não nessa semana, mas na semana anterior, quando eu falei na anterior ainda, quando eu falei sobre as obras da carne, que quando nós vamos lá sobre obras da... E por isso que eu estou falando, porque o Espírito Santo ministra poderosamente nos nossos corações, também quando nós estamos pregando expositivamente, quando nos debruçamos a um texto específico da palavra de Deus. E eu achei curioso, eu quero compartilhar um testemunho com os irmãos, porque quando eu falei com vocês sobre as obras da carne, versículo 19... eu também fiz uma divisão didática que fala em imoralidade sexual, impureza e libertinagem, pecados de caráter explicitamente sexual. Aí depois passam a 2 pecados de caráter religioso pagão: idolatria e feitiçaria. E eu falei para vocês que isso é obra da carne, e se eu chegar para você e falar assim, imagina um idólatra, você vai imaginar um evangélico, um crente que vai para a igreja? Eu não imaginaria, não sei você. Provavelmente você vai pensar assim, um idólatra que fala idolatria e feitiçaria. Você vai pensar assim, é alguém que se ajoelha diante de uma imagem de escultura, é alguém que tem uma imagem de uma entidade no seu altar, na sua casa, é alguém que guarda uma imagenzinha, um santinho na sua carteira, com uma imagem de um santo, e ele pensa quando tem um problema, ele olha para aquilo ali, bota a mão, e ele, meu santo, isso aí é um idólatra. E está certo. Mas será que existem crentes idólatras? O contexto de Paulo aqui não é esse, ele está falando de idolatria pagã, possivelmente.
E feitiçaria? A palavra usada para feitiçaria aqui, no grego, é pharmakia, que é a mesma palavra de onde vem farmácia. Sabe o que significa isso? Quando Paulo está falando aqui de feitiçaria, era típico dos seus dias que quando alguém tinha um problema, ele ia a algum mágico, algum feiticeiro que fazia porções, né? E poções, né? E para fazer magia para curar a pessoa. Naquela época, a medicina, a cura e a questão da feitiçaria caminhavam muito juntos. Eu dei até um testemunho que eu vivenciei isso aqui quando era criança e morava no Anil, e minha mãe às vezes me levava para benzer numa benzedeira quando eu estava com algum problema. Então, essa coisa da feitiçaria com a farmaquia, com a farmácia, com os medicamentos, era muito comum nos dias de Paulo e não é muito diferente nos nossos dias. Mas eu meditava nessa palavra, preparando aqui para os irmãos, lá 2 semanas atrás. Eu pensava, tudo bem, idolatria e feitiçaria são elementos muito presentes numa idolatria, numa religião pagã. E até o que Paulo falou antes, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, imoralidade sexual é do grego porneia, que é de onde vem pornografia e todo tipo de imoralidade, muitas vezes está presente nos cultos pagãos. Na época, havia muitos cultos assim que eram regados a orgias sexuais, a bebidas, mas não parece muito ter a ver você falar de crente idólatra ou de crente feiticeiro. Mas isso ficou matutando na minha cabeça. E como os irmãos sabem, eu gosto muito de ouvir filósofos e, enfim, historiadores que falam sobre política, e um dia desse eu ouvindo, irmãos, um filósofo ateu. Aí eu pensei assim, Deus fala por meio das pedras, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E ele falava da igreja evangélica. E ele falava, a igreja evangélica brasileira, ela tem uns elementos de magia. Falava das igrejas, não das igrejas mais sérias, mas das igrejas, infelizmente, que estão até muitas vezes na mídia. E elas agem como se fosse com magia. Você tem um problema, você vai naquela igreja, você faz tal procedimento, você faz tal campanha, você faz tantos dias, você passa em algum lugar, você toma alguma coisa que não sei o quê, e seus problemas são resolvidos. Isso é feitiçaria, irmãos. Isso é igualzinho minha mãe fazia quando ia na benzedeira. Isso era igualzinho quando as pessoas iam no centro, que minha mãe era mãe de santo, pedir que as entidades da Umbanda resolvessem seus problemas. E aí, quando eu vi um filósofo ateu falando isso, eu falei, meu Deus, as pedras estão clamando. Então, era o Espírito Santo mesmo que estava me chacoalhando. Ó, existem muitos crentes idólatras, existem muitos crentes feiticeiros, isso é obra da carne. E aí, por que eu estou falando isso agora? Porque amor, alegria e paz, eu estou falando que está dentro do contexto do nosso relacionamento com Deus. Ele que nos coloca amor, lá em Romanos capítulo 5, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele que nos dá a alegria verdadeira do Espírito Santo. E é com Ele que nós temos paz para viver uma vida que o glorifique. Então, muitos crentes hoje estão na igreja, mas vivem como se fossem feiticeiros, irmãos. Porque querem a porção mágica, que querem a farmaquia lá do grego, querem a fórmula mágica de resolver seus problemas e viver muito bem. Muitos crentes hoje em dia não são idólatras de uma imagem de escultura de uma entidade do candomblé ou da Umbanda, ou mesmo de um santo do catolicismo, mas são idólatras de pastores. Adoram pastores, adoram cantores. Isso é idolatria, isso é obra da carne, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Não pode ser assim. Ah, mas eu não posso ouvir uma música que eu gosto? Posso. Mas eu não posso gostar de um cantor? Pode. Mas eu não posso gostar de uma música que eu vi na minha casa? Pode. Mas você não pode ceder ao culto à celebridade que é tão presente na cultura evangélica brasileira. E isso é idolatria, é pecado, irmãos. O Espírito Santo ministrava isso ao meu coração e eu não falei aqui, fiquei pensando, mas quando esse filósofo ateu falou isso, eu falei, meu Deus, se nós não falarmos, as pedras clamarão. Cuidado, a igreja evangélica está repleta de feitiçaria, está repleta de idolatria, isso é obra da carne, isso desagrada a Deus. Então, Paulo aqui possivelmente está falando de culto pagão. Até falava que esses dias eu às vezes passa no YouTube umas imagens assim de uns cantores, e às vezes você vê assim uns cantores que a pessoa parece um cantor assim que bota uma produção. Eu vou falar de uma mulher, mas isso não quer dizer de mulher não, tá, irmãos? Eu vou falar de uma mulher porque foi a situação que eu vi, de uma cantora, mas poderia falar de homens cantores aí que se acham celebridades. Eu vou falar de uma mulher porque foi a situação que eu presenciei no YouTube. Veio passando assim uma foto, lançamento do disco da fulana de tal, e a mulher, com perdão da expressão, irmão, parecia uma árvore de Natal.
um cabelo assim, com umas coisas assim, uma unha desse tamanho, um negócio assim. Eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, o que isso tem a ver? Aí eu não resisti, eu não comento, eu não sei das redes sociais, que isso é uma encheção de paciência. Mas eu fui só lá no texto de 1 Timóteo 2, recortei lá no Bíblia Online, texto que fala que a mulher que diz adorar a Deus deve ter comportamento decente, se vestir, e colei lá no feed de notícia lá da cantora, e deixei lá, não vi se tiraram, se apagaram, se responderam, que me xingaram, não quero nem saber. Só coloquei o que diz a palavra de Deus, nem botei um comentário meu, que a Bíblia fala que a mulher que se diz adorar a Deus tem que ter decência e modéstia nas suas vestimentas. Se a mulher parecer uma árvore de Natal, e volta a dizer, não é porque era uma mulher, porque tem homens que têm mesmo espírito de celebridade, de querer ser uma celebridade, e quando chega na igreja tem que ter entrada especial, tem que ter tapete vermelho. Misericórdia, irmão, isso é idolatria, isso é feitiçaria. E aí você pensa, se eu for naquela igreja, se eu falar com aquele pastor, se eu receber a oração daquele homem, todos meus... Parece aquele programa antigo de humor, né? Seus problemas acabaram, mas não é assim, irmãos. A vida espiritual não é um programa de humor, não é feitiçaria, feitiçaria é obra da carne, e tem muito cristão hoje feiticeiro, que vai para a igreja só para resolver seus problemas. Ah, mas eu não posso ir para a igreja resolver. Se eu tiver problema, eu tenho que ir para onde? Vai para a igreja. Mas você tem que estar aqui para adorar a Deus, você tem que estar aqui para conhecer a palavra de Deus, você tem que estar aqui para que o Espírito Santo molde em seu coração e no meu o fruto do Espírito, molde a imagem de Cristo em nós, irmãos. O propósito da nossa vida não é sermos ricos, não é sermos famosos, não é sermos uma celebridade, não é termos tudo o que quisermos, todos os sonhos que tivermos em nossas mentes e corações corruptos e caídos que somos, mas o propósito de Deus para nossas vidas é sermos moldados à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Falei já sobre isso aqui, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, glória a Deus, mas o que diz o 29? Para sermos feitos conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Isso vai passar por dor, isso vai passar por decepção, isso vai passar por lamentação, por tristezas, por angústias, mas Deus vai trabalhando em nós, mas não podemos ser cristãos feiticeiros, irmãos. Existem muitos em nossos dias, cuidado com isso. Eu creio que falo isso da parte do Espírito Santo, que eu nem ia falar isso. Mas como estou falando aqui da nossa relação com Deus, eu voltei a esse caráter, esse aspecto que eu creio que o Espírito Santo me deu esse alerta para compartilhar com os irmãos. Cuidado com a idolatria, cuidado com a feitiçaria, cuidado com a sua relação com Deus, para não se tornar uma relação de troca, de barganha, como infelizmente muitas igrejas, não todas, tem muitas igrejas e tem muitos pastores sérios, eu conheço muitos, e certamente uma parte ínfima da totalidade que existe em nosso país, de pastores sérios, de homens de Deus sérios, de mulheres de Deus sérios, de cantores sérios, de músicos sérios, de evangelistas, missionários, há muita gente séria trabalhando para a glória de Deus, mas há muito feiticeiro e há muita celebridade querendo ser idolatrada. Fuja desses, porque isso é obra da carne, isso entristece o Espírito Santo, e não podemos ceder a isso, irmãos. Cuidado com a tua vida espiritual. A gente vive dias de muitos riscos e precisamos estar com os olhos bem abertos para isso. Então, voltando lá, amor, alegria e paz, aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento para com o nosso Deus. E eu já vou caminhar para a conclusão e a gente vai ter mais uma mensagem sobre o fruto do Espírito para meditar nas demais. Mas eu quero só mencionar aqui uma abordagem que eu achei muito feliz do pastor Timothy Keller, que ele fala, o amor aqui no grego é ágape, é aquele amor que é um amor de doação, o amor de Deus por nós, um amor que se doa sem buscar. Existem diferentes formas de você, no português amor é amor, mas no grego existem diferentes palavras que são traduzidas em português por amor. Eros é o amor erótico entre um homem e uma mulher, Philos, né, da onde vem meu nome, só que não é um nome muito... A origem grega do meu nome não é muito agradável, né? Felipe é Philosippos, amigo dos cavalos. Então ninguém mais vai querer ser meu amigo. Mas é o meu nome, irmão, que foi ideia da minha irmã. Esse nome, mas eu louvo a Deus pelo meu nome, e Deus vai me dar um novo nome na glória dos céus. Mas o philos, o filéu, é um amor de amizade, um amor sem cunho sexual, mas é um amor de amigos. E o ágape é um amor desprendido de interesse, é um amor que somente se doa, é um amor, por assim dizer, em via única, um amor que somente está interessado no bem do próximo. E o pastor Timothy Keller fala assim, significa servir uma pessoa para o bem dela e por seu valor, não pelo que ela pode nos proporcionar. Embora esse amor
tem origem em Deus, que é amor, esse amor que o Espírito Santo gera em nossos corações, ele é um amor que faz com que nós nos relacionemos com o próximo, visando somente o bem dele. Mas eu não estou preocupado, se eu fizer isso para ele, se eu der uma cesta básica, se eu ligar quando a pessoa está passando necessidade, se eu visitá-lo no hospital, mas essa pessoa não tem dinheiro para me ajudar depois, ela não tem contato para arrumar um emprego melhor para mim, ela não tem prestígio na igreja ou na sociedade para falar bem de mim, não importa, quando amamos com amor ágape, a gente se doa ao próximo por amor a ele, mesmo que ele não possa nos dar nada, irmãos. E esse é o amor que o Espírito Santo gera em nossos corações. E o Timothy Keller faz uma coisa interessante, que ele fala do oposto. O oposto é o medo. É aquele que diz que ama, mas na verdade ele quer se apropriar das pessoas. E cuidado com isso, irmãos. Tem pessoas que vão chegar perto de você querendo parecer que são um cordeirinho, mas eles querem algo de você e demonstram muito amor. Mas fulano é tão amável comigo, é tão amoroso, é tão cuidadoso. Mas cuidado, que se esse amor não vier do Espírito, pode ser um amor interesseiro, que só está vislumbrando aquilo que você pode conceder. Para dar um exemplo prático, eu que trabalhei com jovens por muitos anos, já falei isso muito, especialmente para as meninas. Cuidado, jovem, adolescente, com aquele rapaz bonitão, que tem uma moto, ou que tem um carro, ou que não tem nada, mas todas as meninas da escola querem ficar com ele, e todo mundo que ele diz que te ama, que é apaixonado por você, mas esse amor dele não... provavelmente tem outros interesses. Estamos entre adultos, vocês entendem o que eu quero dizer. Então ele fala, é um amor que busca o interesse do próximo. E ele fala, sua falsificação é o afeto egoísta. É você dizer que ama, mas na verdade você quer o outro só para satisfazer os teus desejos e para cumprir aquilo que te agrada. Isso não é amor. Gabriel também, perdoe citá-lo mais uma vez, o diácono Gabriel de manhã, ele falou, o amor da Bíblia é um amor que demonstra em atitudes, não amor só de sentimento. Você viu como lemos aqui em 1 João 4, fala que Deus nos amou e enviou o seu Filho. Deus nos amou e ficou no céu falando, eu te amo, Valquíria, eu te amo, César, eu te amo, eu estou aqui no céu, fica aí. Não, Deus enviou seu Filho, Deus veio, Cristo viveu, pisou nessa terra, chorou, sangrou, teve fome, teve sede, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas enfermidades. Esse é o amor de Deus, é um amor prático, é um amor vívido, é um amor que experimenta a dor do amado e não somente diz que ama. Continua ele falando sobre alegria. Ele diz, o deleite em Deus pela pura beleza e valor de quem Ele é. Você tem alegria em Deus por quem Deus é, independente do que Ele faz? Como teve Abacuque, como disse, alegria em Deus pelo que Ele é, se regozija no Senhor, independente das circunstâncias. Essa é a alegria do Espírito Santo. E ele fala, o oposto dessa alegria é o desespero. E a sua falsificação é a alegria naquilo que Deus nos concede, apenas e não no abençoador. É a pessoa que, não, tenho muita alegria, que Deus me deu isso, me deu aquilo. Devemos nos alegrar. O Paulo mesmo fala, alegre-se com os que se alegram e choram com os que choram. Chorai com os que choram. Podemos nos alegrar com as bênçãos de Deus, mas a alegria do Espírito Santo, ela transcende as coisas boas que Deus nos dá e nos dá alegria no próprio Deus. E a paz, do grego irene, significa confiança e o descanso na sabedoria e no controle de Deus, em vez de nós próprios. Talvez você não tenha paz porque você tenha ânsia de controle. A nossa sociedade nos vendeu uma furada, por assim dizer, de que a gente pode controlar tudo, a gente não pode controlar nada. Você vai no shopping e ficam te dizendo o tempo todo, você pode isso, você pode aquilo. Eles não te amam, eles nem acham que você é coisa alguma, eles só querem teu dinheiro. Eu lembro que há muitos anos atrás eu fui num shopping na Barra da Tijuca, que tinha uma mensagem assim, não há nada que um dia de compras e lazer não cure. Na entrada de um shopping na Barra da Tijuca. Por quê? Porque é uma sociedade doente. Se precisa de cura é porque está doente. E o dono do shopping sabe que a sociedade que a gente vive é uma sociedade doente. E ele fala, compre, gaste todo o seu dinheiro, e você vai ter paz, e você não tem, você se endivida. E você perde a sua alegria, você perde a sua paz, você irrompe em ansiedade. Quando a paz de Deus nos leva a confiar que Ele é suficiente para nos prover todo o necessário para a nossa paz, para a nossa vida. Substitui a ansiedade, essa paz do Espírito. E há uma versão falsificada dessa paz que o Keller fala, que é a indiferença. Que existem pessoas que você fala, fulano é a própria paz.
fulano é a pessoa mais pacífica que eu conheço, nada o abate, nada o está me fugindo a palavra, nada o abala, nada o perturba. Isso pode ser a paz de Cristo, a paz do Espírito, mas pode ser também uma alma indiferente que não está nem aí para o próximo. Sabe por que nada perturba? Porque ele não está nem aí para ninguém. Ele só quer saber das coisas dele. Esse é o oposto da paz do Espírito. Existem muitas pessoas assim, infelizmente, que não seja eu nem você. Mas a paz de Cristo, ela nos dá confiança e descanso na sabedoria e no controle do eterno. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que criou todas as coisas, que nos conhece e é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, em glórias em Cristo Jesus, como Paulo diz aos Filipenses. Amor, alegria e paz. Vivemos dias difíceis, irmãos. E não é pela pandemia, não, que o mundo já passou por pandemias piores, eu já falei isso aqui. 1918, a gripe espanhola. Século XIV, a peste negra dizimou de 30% a 40% da população europeia. E o mundo sobreviveu a tudo isso. Segunda Guerra Mundial, bombas atômicas no Japão, destruição, milhões de pessoas mortas. Primeira Guerra Mundial foi uma tragédia também. Estou dizendo que o que a gente está vendo é fácil, não. Mas o risco maior talvez não esteja no vírus ou nas suas variantes, mas esteja em nossas almas se afastarem do verdadeiro Deus e do verdadeiro Evangelho. Porque ao crermos que Jesus Cristo morreu naquela cruz, que celebraremos daqui a pouco em memória dele na cruz, na celebração da ceia, ao reconhecermos que somos pecadores e que não há nada que possamos fazer para nos justificar diante de Deus, e ao depositarmos a nossa fé somente em Cristo, entregarmos nossos pontos, falarmos: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu já tentei de todos os lados, mas eu preciso me render a Ti. E ao nos rendermos a Cristo, Ele é poderoso para transformar nossos corações e nos dar amor, alegria e paz verdadeiros. E mais o restante que falarei semana que vem, se Deus assim permitir: paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas eu quero dar esse foco hoje nesses elementos que dizem mais respeito, em primeiro lugar, ao nosso relacionamento com Deus. Que tenhamos mais amor uns pelos outros. Que peçamos a Deus para ter a alegria verdadeira do Espírito Santo e a paz de Cristo que transcende todo o entendimento. Quero concluir com esse texto que, permitindo Deus, nos voltaremos a ele, de Abacuque, capítulo 3. Vai lá em Abacuque, os profetas menores, aqueles 12 livros que estão um pertinho do outro, a gente às vezes esquece quem vem antes, quem vem depois. Miqueias, Naum, Abacuque. Se achar Naum, você acha Abacuque, mas não ajuda muito não, né? Abacuque, capítulo 3, ele viu o juízo de Deus vindo por meio dos babilônios. Ele questionou a Deus: Senhor, o Senhor está vindo contra nós com um povo pior do que nós, um povo terrível. Deus falou: estou vindo sim, eles vão destruir vocês. Mas como assim, Deus? E aí Deus fala para ele: mas depois eu vou vir com juízo sobre os caldeus. E aí Abacuque se rende, reconhece que ele conhecia bem pouco de Deus, embora possivelmente ele fosse um profeta do templo. Indicam que talvez ele servisse no templo, alguém que conhecia a palavra, ele conhecia a lei de Deus, conhecia a palavra de Deus, mas ele ainda tinha talvez uma soberba espiritual de achar que ele tinha todas as informações sobre Deus, e Deus deu um perdão da expressão, uma rasteira nele, e ele aprendeu que nós sabemos bem pouco de Deus. E após essa experiência, ele diz aqui em Abacuque, capítulo 3, peraí que eu já fui parar em Sofonias, esses livros são muito pequenininhos, a gente passa de um para o outro sem perceber. Abacuque 3, versículos 16 a 19. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Ao ouvir a palavra de Deus, isso teve um efeito físico em Abacuque. Você vê que nós somos os seres integrais, impacta a nossa mente, impacta o nosso coração, impacta o nosso corpo. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, os babilônios.
Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Leia o versículo 19 comigo. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Ainda que falte tudo, irmãos, quando nós cremos em Deus e temos uma experiência com o Senhor e dedicamos nossa vida a Ele, o Espírito Santo faz brotar em nós esse bendito fruto, que é descrito com essas 3 características iniciais: amor, alegria e paz. Feche seus olhos, faça a sua oração.